Então, pessoal, eu sou o Emanuel Brandão. Eu sempre falo Brandão porque fica mais fácil do que com dois M's e tal. Hoje eu ajudo times de desenvolvimento a serem mais produtivos. Eu trabalho com a LM DevOps. E ao invés de ficar escrevendo aquela mini biografia gigantesca, é só isso que vocês precisam saber sobre mim. Aqui tem uns contatos, depois esse PPT está no SlideShare, e aí vocês vão conseguir pegar tudo isso. Eu faço parte de algumas comunidades aí, alguns vídeos aí no YouTube, e vocês me acham por aí. Eu vi aqui que tem um pessoal muito jovem, né? Então, tem alguém aqui com mais de 30? Ah, tem. Então, vocês vão se lembrar de uma tela muito parecida com essa aqui. Não é exatamente a que eu queria pegar, que era o SourceSafe, que foi o que eu usava quando eu comecei a trabalhar com desenvolvimento de software, mas é um bem parecido, que é o StarTeam. E essa era a janelinha que mostrava lá os arquivos, né? Como se fosse... Não é como o Git, né? Mas é bem parecido lá, a versão de código, etc. E aí tinha uma coisa bem legal, que era isso aqui, ó, que era o Locked By, quando você pegava para você o arquivo e travava e ninguém mais podia dar um check-in nele. E aí o cara ia embora, fim de semana, travava os arquivos lá, e o time inteiro ficava preso e não conseguia mexer, você tinha que entrar lá, pedir para o cara deletar, era um inferno. Fora coisas do SourceSafe lá de corromper a base e tal. Então, ainda bem que a gente foi para frente, né? E, bom, eu vou falar sobre Git Rebase, né, reescrevendo seu histórico. Coisa que a gente não podia fazer no SourceSafe, etc. E aí surgiu esse cara aqui. Eu sei que todo mundo conhece o Git aqui, né? Mas a principal questão de diferença que a gente agora consegue fazer é reescrever o histórico, né? É porque ele não é mais centralizado, né? Ele é descentralizado. E acabou que, para fazer isso, a gente tem a ligação entre os commits, né? Então, o commit sabe que o parent, sabe quem é o parent dele. Então, se eu consigo reescrever isso aí, eu posso ir tirar e religar as coisas. Dificilmente eu conseguiria fazer isso no centralizado, né? Que ele tinha um sequencial, né? Eu não podia quebrar essa sequência aí. Então, eu acho que isso que permitiu fazer coisas bem legais aqui. Por exemplo, reescrever o histórico. Bom, então, se eu fosse começar a falar de Git one-on-one aqui, de reescrever histórico, né, eu falaria de alterar o commit anterior, né, que é quando a gente faz assim, git commit, aí põe uma mensagem bem esdrúxula lá, e você fala, putz, podia ter escrito isso aí de uma maneira bem melhor, né. E aí você dá um comandinho bem básico, que é git commit amend, e aí você já usa a sua mensagem, que você quer trocar, e ele vai lá e troca, né. Então, aquela mensagem, quando você acaba de dar o commit e fala, putz, esqueci de escrever alguma coisa ali, já dá para dar um comandinho ali e realterar. E alterar. Então, assim, esse é a primeira coisa que a gente acaba aprendendo sobre reescrever histórico no Git. Bom, e onde que ele vai ser útil, né? Quando as pessoas vão revisar o seu código e elas falam assim, poxa, mas você não pode discriminar melhor o que você implantou, o que você fez ali no seu código e dizer como que você resolveu e etc, para ficar registrado de uma maneira mais inteligível, né? Então, dá para resolver com esse comandinho aí. Em todos os versionadores de código-fonte, né, a gente sempre vai ter um merge. E o merge nada mais é do que a gente pegar commits de branches, né, e voltar para a branch principal, né? Isso aqui é bem básico, né? Até os centralizados lá, eles também fazem e tal. Só que aí, né, surge o Rebase, né? E aí a gente tem uma pequena treta. Eu não sei se vocês já leram sobre isso, pessoas defendendo duramente o Rebase, ou pessoas criticando, e pessoas que abandonaram o merging. Alguém já viu isso aí pela internet, posts e etc? Bom, o que é o Rebase, né? Nada mais é do que você estava indo numa branch aqui e o código principal andou para frente, né? O seu time desenvolveu coisas e entregou essas coisas. Aí você fala assim, poxa, mas eu podia
pegar isso aqui, fazer um merge, só que aí você vai ter que, né, executar aquele merge, e o histórico vai ficar mais ou menos, vai ter uma turbulência ali. Então o rebase faz com que você pegue os seus commits e coloque eles para frente, né? Então o seu histórico ele fica mais linear ou mais suave, vamos dizer assim, né? E onde que isso é útil, né? Então, quando você manda um pull request, né, e aí pull request no GitHub, software livre, etc., o pessoal que tem um cuidado com o software, né, sempre pede para você fazer isso aí, a maioria que eu já vi, assim, para deixar mais organizado, né? Uma outra coisa que eu acho bem legal, e aí é atrelado ao meu trabalho lá de ALM e tal, é falar assim para o pessoal, cara, vocês estão num repositório de código que permite você mandar fazer um squash, né? Não vai metralhar lá o servidor com um monte de commit, né? Porque fica inteligível aquilo lá. Se você errou e fez lá um commit a mais, ou alguém pediu para corrigir alguma coisa, faça um squash. E squash nada mais é do que você comprimir esses seus commits em um commit só. Então está aqui a sua branch, você vai lá, transforma eles como se fosse um único commit e faz o pull request com ele. Esse aí também tem bastante pessoas que defendem, tem outras pessoas que não acham interessante, mas eu costumo, quando eu estou implantando, eu trabalho com VSTS, o Team Service, quando a gente está lá numa implantação e está treinando a equipe de Git, com Git, né, normalmente eu falo para o pessoal fazer isso, e falar assim, ó, manda um só que fica bem mais bonitinho o seu histórico. E onde normalmente ele é útil, né? Para você deixar esse histórico mais inteligível, você consegue ler as alterações dele. Eu já trabalhei numa empresa de seguros e o pessoal, quando você emite uma policy, mesmo anos depois, você tem que conseguir voltar a versão do seu software para o mesmo estado da versão que foi emitida aquela policy. Então, assim, imagina você estar num repositório que está todo cheio de commits esquisitos, né? Então fica inteligível de você ler aquilo lá e entender que talvez o cálculo do seguro foi feito errado, né? Você mudou alguma coisa que não deveria ter sido mudado. E aí, o meu objetivo aqui não era entrar profundamente nos comandos e etc., mas passar para vocês as 3 coisas que eu costumo falar para as equipes de desenvolvimento de software prestar atenção. Tem algumas, aí puxando um pouco a brasa para a minha sardinha, no TFS, lá, o VSTS, por exemplo, eles implementaram o Squash aqui. Então, hoje já tem vários ajudas, assim, né? Você não precisa usar um monte de comandos para fazer alguma coisa do tipo. Então, quando você manda um pull request, você consegue dizer para ele, ó, o que está vindo nesse pull request, se for 10 commits, dá um squash nele, e aí quando vai para master, vai com um commit só. Isso lá no servidor. Mas tem um alerta, né? Tomar cuidado que com tudo isso aí de você mexer em histórico e etc., você no fim vai precisar dar um git push force, né? Então nunca fazer isso aí em branches públicas, né? Que senão vai ferrar os amiguinhos. E aí tem um comando que quando eu descobri ele eu achei bem legal, que é o force with release, que ele vai testar e ver se alguém já colocou um commit novo lá. Então ele testa e fala, opa, aí pode ser que deu uma merda, né? Então é mais uma ajuda aí na linha de comando para testar. E aí, como eu falei para vocês, a ideia não era nem passar os comandos, mas sim a gente abrir para discussões, né? Eu passei aquelas 3 itens lá que eu costumo falar para as equipes tomarem cuidado, e aí eu queria perguntar para vocês se vocês dão importância ao histórico do seu código ou se vocês acham que não precisa. E é isso aí. Obrigado, pessoal.